Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Grêmio porque tem decisão na quarta-feira e tem muito bastidor envolvendo a janela de transferências. Bright White renovou seu contrato, eu vou falar a respeito disso. 2 reforços estão encaminhados, também vou dar minha opinião a respeito. E o Mano Menezes, afinal de contas, corre risco em caso de insucesso na quarta? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, vamos lá falar do tricolor, do nosso imortal. A primeira informação é de que o clube anunciou a renovação, a extensão de contrato com Martin Braithwaite, ou Braithwaite, o dinamarquês, até o fim de 2027. Gosto muito, tá? O Braithwaite eu acho que está sendo prejudicado, primeiro por uma questão física, ele ficou um tempo parado, né? Então o jogo contra o Vasco acabou prejudicando pela ligação direta que o Grêmio fez no primeiro tempo e depois ele estava visivelmente fora de ritmo e o Grêmio acabou sendo dominado pelo Vasco da Gama. Assim, você não ouviu errado, o Grêmio foi inferior ao Vasco, que tem sérias limitações, que joga um futebol sofrível e conseguiu ser superior ao Grêmio em São Januário. Pois bem, o Braithwaite foi prejudicado até porque o meia articulador do time foi Edenilson, que nunca foi um meia, sempre foi um camisa 8, que pode fazer a aproximação do meio com o ataque, mas não é um meia armador. O Grêmio não tem um meia armador de qualidade, o Franco Cristaldo realmente não consegue se desenvolver e o Miguel Monsalve nem estava relacionado para esse jogo, teve um probleminha aí e tal. Também tem tido problemas porque o time todo está desorganizado. Então eu fico pensando se o Grêmio tivesse um meia de qualidade, uma mecânica de jogo interessante, o Braithwaite poderia até ter números melhores do que os que ele tem. E eu acho os números dele bons, tá? A gente está falando de 21 jogos desde que ele chegou em 47 partidas. É uma média praticamente de um gol a cada 2 jogos. Um pouquinho menos, assim, uma média um pouquinho inferior a isso, mas é praticamente isso. Além das assistências que ele dá, um cara que sai muito da área, não é necessariamente um 9, né, fincado lá. Acho que ele ainda pode nos ajudar, até pela identificação que ele criou, um cara que quis vestir a camisa do Grêmio, né? Eu sempre conto a história para vocês, né, que o Antônio Brum me revelou quando o Antônio Brum foi contratá-lo, né? E ele estava, acho que na Grécia, aquela coisa toda de férias, estava desenvolvendo lá a sequência da sua carreira depois de uma segunda divisão, né? Uma Série B lá da Liga Espanhola, em que ele foi muito bem pelo Espanhol. E o Antônio Brum disse para ele assim, cara, você tem chance de ser respeitado por uma massa de torcedores que é maior do país no qual você estava jogando, né? No caso, 8, 10 milhões de torcedores. E isso convenceu o Braithwaite para encarar esse desafio de vir ao Brasil, né? Substituir o Soares, né? Teve o Diego Costa nesse meio período aí e tal, nesse ínterim, mas o Braithwaite chegou e se adaptou com a cidade, com a torcida. Gosto muito dele, cara, e torço para que o Grêmio arrume esse time para que ele possa ter números ainda melhores. Com a saída de Matias Arezzo, o uruguaio, que, cara, chegou até com um cartaz melhor. Os primeiros jogos dele foram bons. Acho que ele é um centroavante trombador, com muito potencial. Ele tem 19, 20 anos, mas ele forçou para sair. O Grêmio meio que aceitou essa situação. Ele está emprestado ao Peñarol, porque ele quer jogar a Copa do Mundo de 2026, no ano que vem, né? Quer ser convocado pelo Bielsa, então precisava de mais oportunidades, mas o Grêmio tinha ali um reserva, né? Que também era uma aposta, né? Acho que o Grêmio tinha que pegar um cara mais afirmado. Ok, abriu espaço na folha e com isso o Grêmio está atrás de um centroavante. E a informação que chega agora é que o nome da vez seria o de Carlos Vinícius. Eu já trouxe vídeos, inclusive, a respeito dele aqui, porque ele estava no radar do Corinthians. Ele é um jogador de 30 anos que começou muito cedo aqui no Brasil, logo foi vendido, e aí jogou no futebol português, em clubes menores, depois parou no Benfica, teve o Napoli da Itália, parou no Fulham na Inglaterra, emprestado ao Galatasaray, teve uma bela temporada no Benfica, onde ele fez muitos gols, tanto que ele chega no Fulham exatamente por essa temporada, mas os números recentes dele são péssimos, ele quase não jogou nessa última temporada e tá livre de mercado, aos 30 anos, né, e tá negociando com o Grêmio entendeu como um nome interessante para reforçar exatamente substituindo a saída do Arezzo e também para ser um cara para disputar a posição ali com o Braithwaite. Ele tem outra característica, né? Ele também não é um cara fincado lá, um 9 fixo dentro da área. Ele também sai bastante, também se movimenta.
Cara, é uma aposta. Agora eu fico me imaginando e fico comparando, e assim, esse vídeo pode gerar meme e é tudo que eu mais quero, né? E um corte que pode me ferrar ali na frente, porque a comparação ela é muito injusta, até porque a gente não viu ele jogar por aqui ainda. Mas parece muito o caso do JP Galvão, né? Que era um cara que era o reserva do Valência no Fenerbahçe, um cara que fazia muitos gols na Europa e custava caro, custava mais de R$ 1 milhão, que é o caso do Carlos Vinícius. Você não acha que aos 30 anos, ele vindo do futebol europeu, depois desses clubes, que ele vai pedir menos do que isso? Então, a minha questão é, vale a pena você se encher de apostas ou você ir no certo? O que é o certo? Não existe certo no futebol, né? Mas tem jogadores que a tua margem de erro é menor. E aí aqui a comparação também ela é indevida, eu reconheço. Quando você contrata o Suárez, por mais caro que ele custe, por mais que tivesse alguém que questionasse naquele momento, poxa, tá velho, e teve gente que questionou, 35, 36 anos, pô, tá com problema no joelho, ali a chance de errar é menor, né? É menor. Não tô dizendo pro Grêmio contratar, sei lá, o Lewandowski, não tô falando isso. Eu sei que tem uma realidade. Mas, pô, cara, você vai enchendo o jogador que custa 1 milhão, daqui a pouco você tem 10 que custam 10 milhões, não é melhor trazer um cara que corresponda? É só um questionamento, mas a informação é de que o Grêmio está com conversas bem avançadas com o Carlos Vinícius. Vini da Pose, o JB Filho, falou que é o apelido dele, eu nem sabia. Tava vendo o vídeo dele aí. Vini da Pose. Que ele comemora os gols, né? Assim e tal. Enfim, Carlos Vinícius. Você deve estar se perguntando... Pô, traz o Roger Guedes, né? E tem a informação aí dos últimos dias de que o Grêmio até sondou a situação dele lá no Catar. E eu faço vídeos constantes aqui relacionados ao Corinthians, porque o torcedor do Corinthians está sempre perguntando. E sempre quando ele volta ao Brasil, teve recentemente aqui em São Paulo, né? Visitar a família e tal, deu entrevista. Ele já se declarou torcedor do Grêmio, inclusive, né? Ele é natural de Ibirubá. A família toda gremista, aquela coisa toda. Seria um sonho dele jogar no Grêmio, mas, cara, o clube de onde ele joga, o clube Qatari, acho que é o Al Rayyan que ele tá, pediu 10 milhões de euros para liberá-lo. E até tem montagens na internet que elas são interessantes, porque assim, o Grêmio gastou 4 milhões de dólares no Pavon, 4 milhões de dólares, 4,5 no Cristaldo. Então, se você somar os dois, aí, pô, você poderia ter gastado num cara que resolveria os teus problemas. Só que o salário do Roger Guedes é de 4 a 5 milhões de reais por mês. Então, cara, não tem como, entendeu, trazer esse cara. Primeiro que você tem que gastar com direito econômico, um baita valor. Pede ajuda pro Marcelo Marques. Não é assim que funciona. Segundo, o salário dele. Aí, pô, o Suárez ganhava menos. É que o futebol inflacionou, né? Também não vou me enlouquecer, começar a pagar 4, 5 milhões de reais para um jogador, como o Corinthians faz com o Memphis, com apoio de patrocinador, é verdade, mas, né, calma lá também, né? Então, assim, é muito caro, não tem como. Mas... também acho que o Carlos Vinícius não vai ser a tua solução. Então, assim, você tá trazendo um cara que custa R$ 1 milhão por mês para ser o reserva do Bright White, ou para disputar a posição com ele, traz um cara para ser o pica mesmo, cara. Que aí o Bright White pode ser até um reserva, um segundo atacante, pode jogar junto, pode ser um cara para você mesclar, mas traz um cara para resolver o teu problema. Enfim, na zaga, o reforço encaminhado é o de Fabian Balbuena, paraguaio, foi jogador de seleção paraguaia há muito tempo, 33 anos, que está livre de mercado também depois de sair do Dinamo de Moscou, na Rússia, onde ele estava. A Rússia nem faz mais parte da FIFA, né? Tá punida. Então, assim, os clubes que estão levando jogadores lá, estão levando com muito dinheiro, né? Os grandes craques, mas a gente não tem acompanhado o futebol russo, então eu não sei qual é o nível técnico. A Rússia nem participa das competições organizadas pela FIFA. O que eu quero dizer com isso? Ele não joga desde o fim de abril. Então ele está completando quase 3 meses sem entrar em campo. O que atrapalhou o Balbuena na segunda passagem dele pelo Corinthians, que já tem uns 3 anos, foi a questão física, justamente. Que ele também vem desse mercado. Acho que ele tinha saído... Não, ele estava no futebol da Inglaterra. Não estou lembrando o clube dele que ele estava agora. Acho que o West Ham. Acho que ele estava no West Ham. Porque ele em 2017 joga muito bem. Naquele título brasileiro do Corinthians, a dupla de zaga era Balbuena e Pablo. Pablo que... cara, estava no Flamengo, não estava aproveitado, foi emprestado para o Botafogo, não jogou, voltou para o Flamengo, custa uma bala de dinheiro, ele tinha saído para o futebol francês, e o único momento que ele jogou na vida dele, bem assim, de alto nível, foi esse ano do Corinthians de Carille, campeão em 2017. Aquele Corinthians de 2017, ele é meio que uma tempestade perfeita, né? E a dupla de zaga era Pablo e Balbuena. Os caras jogaram demais, até porque o sistema defensivo do Corinthians foi o grande
o grande ponto positivo daquela campanha. Ok, tinha um Jô artilheiro, tinha um Cássio pegando muito, tinha um Guilherme Arana muito bem, tinha um Rodriguinho no meio iluminado. Enfim, deu tudo certo ali e os caras foram campeões. Aí o Balbuena vai pro futebol inglês e volta. Quando ele volta, ele não joga nada bem. E isso já tem uns 3 anos, tá? O grande momento do Balbuena na carreira tem 8 anos. Ele tem 33 anos e eu não faço a menor ideia da condição física dele. Então, assim, é esperança, gente. Ele é um zagueiro pela direita, ele é um cara de quase 1,90, ele é um líder por onde passa, era capitão no Moscou, foi capitão no Corinthians, capitão de seleção paraguaia. Assim, um cara, já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui em São Paulo, de um nível absurdo para conversar sobre qualquer coisa. Curte um rock and roll, era fã de CPM 22, baita cara. Mas assim, eu realmente tenho dúvidas, né? Se ele vai conseguir fisicamente, inclusive, render o que a Liga Brasileira exige. E o Mano Menezes falou, né, que quer reforços para que cheguem e joguem. E é o que o Grêmio precisa, né? Tipo o Alex Santana, que a gente pode questionar a qualidade, tava treinando no Corinthians, chegou, botou a camisa e jogou. Agora o Balbuena, não sei, se ele não entra em campo há quase 3 meses. O Carlos Vinícius também, não sei há quanto tempo ele não joga, porque ele também tá livre de mercado. Então assim, gente, o que eu quero dizer com isso? Esses reforços, eles não têm nada a ver com Marcelo Marques. Marcelo Marques, candidato à presidência, que comprou a Arena do Grêmio e que revelou no final de semana que se o Grêmio precisar nesta janela, ele e o Celso Rigo, eles irão investir também. Por quê? Porque eles estão percebendo que o time do jeito que está, o Grêmio pode, inclusive, terminar o ano de uma forma complicada e entregar esse Grêmio para a gestão, que provavelmente será do Marcelo no ano que vem, na Série B. E é isso que ninguém quer. Então o Marcelo está percebendo o seguinte, peraí, vamos tentar. O ideal seria chegar na Libertadores, inclusive. Mas vamos tentar melhorar esse time. E aí o Marcelo se dispôs, tem colocado, né, se colocado à disposição para ajudar. Esses 2 reforços não tem nada a ver com o Marcelo, tá? São reforços ainda da gestão Alberto Guerra, do Vivian lá, que é o diretor executivo, que, enfim, não tem conseguido bons êxitos. Então, assim, não me surpreende, né? São 2 reforços, assim, do tipo, livre de custos, aí paga em luvas, mas eles não são baratos, cara. Então, assim, a gente tem que parar de investir caro em jogadores que a gente não sabe se eles vão dar certo. Pô, traz o certo, traz o quente. E aí, se o Marcelo se dispôs e o Celso Rigo também, cara, cancela tudo, interrompe, seca. Não, pera aí, vamos conversar. Marcelo, o que a gente pode trazer para resolver o nosso problema da zaga e do ataque? E um meia, né? Porque a informação é que o Marcelo queria 2 meias para melhorar o sistema do Grêmio, que é tudo que o Grêmio precisa. É um meia articulador de qualidade, mais um centroavante, porque saiu o Arezzo, e um zagueiro pela direita. Para começar. Mas tragam caras titulares, pelo amor de Deus. O Marcelo já, inclusive, participou da reunião hoje com o Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, e o presidente Alberto Guerra, para tratar das obras do entorno da arena. A sensação que passa é que o Marcelo já está participando de uma transição da atual gestão para a gestão que vem, sem estar eleito ainda, mas a gente sabe que a eleição é uma mera formalidade, né? Depois de tudo que ele está fazendo, ainda mais se ele investir mais ainda nessa janela. Agora, eu não entendo esses reforços, já que o Marcelo se dispôs a contratar, cara, então já senta, organiza e busca um cara, não sei se é o Roger Guedes, né? Acho que até ele é caro, mas busca um cara que resolva o teu problema. Enfim, são essas as informações. O Grêmio também sondou, e essa não sei se alguém deu, mas acho que é exclusiva. O Grêmio sondou a situação de William, meia, ex-Chelsea, ex-Corinthians, ex-seleção brasileira, William Borges, né? Que estava no Fulham também, mas atualmente está sem contrato. O Grêmio teve uma conversa com ele, mas a informação é que ele não quer voltar para o Brasil. Já não queria, porque ele foi procurado pelo Corinthians recentemente. Ele esteve no Corinthians, né, recentemente, e acabou saindo 3, 4 meses depois de ameaças à família, rede social, aquela coisa toda. E aí o William, vendo essa movimentação das organizadas invadindo centros de treinamentos Brasil afora, reforçou ainda mais que ele não quer voltar com a família para o Brasil. Ele mora na Inglaterra, muito bem, obrigado. Não sei se ele vai encontrar algum clube, mas o fato é que o Grêmio procurou e ele não quer voltar agora. Mas, bom, aí a gente está falando de um nível diferente de jogador. Se o Grêmio for procurar um jogador do nível do William, que embora já esteja numa idade avançada, a gente está falando de um cara que sempre jogou em alto nível na Europa, e quando teve aqui no Brasil mesmo, no Corinthians, nos poucos jogos que ele fez, cara, impressionante, o nível, né? Um cara de velocidade, qualidade técnica, batida na bola, outro nível de jogador. Se o Grêmio for atrás desse tipo de jogador, bom,
Aí a gente começa a conversar. Então, a esperança é que o Marcelo consiga aportar dinheiro para reforços ainda nessa janela e que a qualidade desses reforços elas sejam justificada pelo investimento, até para o Grêmio terminar o ano melhor e entregar para a gestão do Marcelo Marques no ano que vem. E para fechar, sobre a possibilidade de queda do Mano Menezes ainda nessa quarta-feira, é claro que é muito difícil a gente precisar esse tipo de coisa, mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho que claro, se você toma uma pancada, né, você perde o jogo de novo, o que seria muito ruim, né? Se tratando do primeiro jogo da Arena do Grêmio sendo nossa, com promoção de ingressos, esperando 50 mil pessoas, precisando reverter um resultado que é ruim, que é negativo, mas se você perde jogando mal de novo, porque o jogo contra o Vasco assustou, eu não acharia impossível, né, a diretoria mudar o comando técnico. Mas me preocuparia, porque assim, são 17 jogos, seria o 4º técnico em 8 meses, e por mais que, sei lá, a gente chamasse o Vojvoda, que é bom técnico pelo menos, teve um bom momento no Fortaleza, começar do zero, com reforços que ainda estão para chegar, é fato que o time do Mano precisa melhorar, precisa. Mas eu não sei se a resposta seria uma mudança nesse momento. Claro que dependendo da pancada que você toma na quarta-feira, agora também isso aconteceu com o Mano no Inter, né? Ele cai para o Melgar na Sul-Americana e depois vira vice-campeão brasileiro, porque aí só tinha o Brasileirão para jogar. Então, assim, a minha esperança é que o Mano se reencontre, porque até agora não tem nada a ver com o que ele já fez, inclusive, na carreira, que é um time de solidez defensiva, com uma certa estrutura organizacional. Vi bons times dele no Corinthians, no Cruzeiro, e eu sei que o elenco é fraco, mas existe uma expectativa de contratar. Então, assim, eu ainda esperaria um pouco mais, mas temo pelo pior. Temo por uma pancada, uma troca, mais uma, e vira um cara que daqui a pouco não sabe nada, não conhece o clube. Ai. Vamos torcer para que, sei lá, a gente passe e os reforços cheguem e a gente consiga se reencontrar até o final. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!